Olá! No TVMP Entrevista de hoje nós vamos falar sobre o projeto do Ministério Público de Minas Gerais Crescer Juntos. É uma iniciativa que reúne promotores de justiça, órgãos de controle e instituições parceiras para garantir vagas em creche para crianças de 0 a 3 anos. E eu converso com a promotora de justiça Gisele Ribeiro de Oliveira, que é coordenadora do CAUEDUC, o Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça de Defesa da Educação. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Obrigada, Laura. Doutora, o acesso a creches é garantido pela Constituição, né, e pelo ECA há muitos anos, mas ele é realidade para todos? Então, Laura, apesar de ser uma garantia constitucional, uma garantia que é reconhecida pelo nosso Poder Judiciário, né, pelos nossos tribunais, não é realidade para um grande número de crianças e suas famílias no nosso estado. Estima-se que apenas 34% da população entre 0 e 3 anos tem esse atendimento por creche em Minas Gerais. Quem que é mais atingido por essa falta de vagas? Segundo o censo escolar, dessa porcentagem de crianças que está na creche, só 27,8% são daquelas camadas mais pobres da sociedade. Então, a gente verifica que os mais atingidos por essa ausência de prestação do serviço público, né, de vaga em creche, atinge mais justamente aquelas famílias mais vulneráveis, muitas vezes famílias monoparentais, de mães solo, famílias em situação de vulnerabilidade mesmo. Por que isso acontece? É uma displicência do Estado? Falta de estruturação? O que acontece? Atualmente verificamos que existe realmente uma falta de estruturação para atender este que é um direito constitucional. O que acontece? Esse é um direito que é, por parte da pessoa, facultativo de ser exercido. Então, se eu tenho um filho de 0 a 3 anos, eu posso ou não matricular em creches. Por parte das famílias, até os 3 anos é facultativo, mas não por parte do poder público. Então, muitas vezes o poder público deixa de oferecer esse serviço, entendendo, né, que não existe a demanda. Mas é uma demanda que existe, isso é comprovado, nós temos filas de espera, e é uma demanda que muitas vezes é desconhecida. Muitas famílias não sabem que tem esse direito. Pois é, eu queria falar sobre isso, né? A pessoa não reivindica porque não sabe, não tem essa informação. Como sanar esse problema? É comunicação, falta de comunicação, talvez pesquisas? Esse é um direito que muitas pessoas não conhecem, às vezes por falta de escolaridade, né? As próprias pessoas não frequentaram creche e não sabem que isso agora é um direito, né? Falta de escolaridade, falta de informação, mas um problema grave também é o descumprimento da lei que determina a publicização desse direito e a busca ativa dessas crianças. A maioria dos municípios mineiros não fazem essa busca ativa, não abrem um cadastro, né, para pessoas interessadas em vagas em creches, não fazem essa publicidade e assim as famílias não sabem ter esse direito e vão com isso perpetuando ciclos de vulnerabilidade, de dificuldades para lidar com essas crianças naqueles primeiros anos que fazem toda a base do aprendizado. Mas isso agora é lei, né? No ano passado foi promulgada a lei que tornou obrigatório o levantamento e a divulgação dessa demanda por vagas em creche, né? Para ampliar a oferta, democratizar o acesso. Isso vem sendo feito aqui em Minas? Exatamente. Houve uma mudança na Lei de Diretrizes e Base da Educação e essa mudança veio justamente deixar clara essa obrigação de planejamento. O que a lei diz? Ela diz, o município precisa conhecer sua população. Quem está para nascer, como que está a migração, onde estão aquelas famílias que mais demandam por creche. Então, a primeira coisa é o município conhecer a sua população e a sua demanda. Em seguida, disponibilizar o serviço. Deixar tudo transparente, tudo às claras, para que o direito seja exercido.
Isso não é feito ainda na maioria dos municípios, mas é parte do projeto Crescer Juntos, né, fazer valer essa lei. Num estado com 853 municípios, é difícil de controlar. Como é que vai ser esse controle do cumprimento dessa lei? Nós temos feito acompanhamento através do censo escolar, né, que o censo todos os anos traz os dados com os quais nós estamos trabalhando. Então, trabalhamos com dados do IBGE, do censo escolar e também outros dados públicos relacionados à educação. Quais são esses números hoje? Nós temos hoje conhecimento de que existem mais de 63 mil crianças em filas de espera por vagas em creche em Minas Gerais. Como eu disse, essas são as famílias que sabem do direito, ou seja, esse número pode ser bem maior, né? Os dados do censo mostram, por exemplo, que essa divulgação de filas de espera, na grande maioria dos municípios mineiros, é feito através de impressos em órgãos públicos, na própria secretaria. Então, a pessoa que tem que ir buscar, a família que tem que ir. A pessoa é que tem que saber que isso existe, ir buscar, ir lá consultar, né? São dados realmente de exclusão. E é preciso uma ampla comunicação, não é isso? Exatamente. A lei prevê isso e o nosso projeto pretende cobrar a aplicabilidade plena dessa lei. Essa lacuna tem gerado ações contra o Estado, contra a Prefeitura, por exemplo? Como é que o Ministério Público de Minas tem atuado nesses casos? Sim, tem gerado, né? Nós fizemos um diagnóstico e verificamos que aquelas famílias que percebem que têm esse direito, né, que têm conhecimento disso, não havendo vaga, muitas vezes procuram advogados, procuram a Defensoria Pública para fazer valer os seus direitos. Essas pessoas estão certas. Mas o que acaba acontecendo? Uma enxurrada de ações individuais e muitas vezes vai-se então privilegiar aquela pessoa que teve a informação e que procurou a justiça e outros que não sabiam dessa possibilidade continuam na fila. Às vezes pessoas que tinham um critério de preferência, de prioridade legal. Isso torna assim, a questão mal administrada, né? Quem é que vai ter preferência? Quem procura o judiciário? Nós entendemos que este é um direito que pode ser exercido, mas que o ideal é que haja transparência e ampla disponibilidade dessas vagas para todos. O Ministério Público já entrou com alguma ação coletiva ou pretende entrar? O Ministério Público atua nessa área há anos, né? O Ministério Público sempre atuou, tanto entrando com ações individuais, porque são crianças em situação de vulnerabilidade e compete também ao Ministério Público defender essas crianças. O Ministério Público também sempre entrou com ações coletivas. Então, pede-se que sejam atendidas todas aquelas crianças que hoje estão na fila de espera. Mas o que nós percebemos? O atendimento de um retrato da situação hoje não garante que o retrato que será tirado daqui um mês, daqui um ano, também vai ser resolvido. Nós precisamos realmente de soluções permanentes, contínuas e planejadas. O mais importante de tudo, planejadas. E o projeto Crescer Juntos vai ajudar nesse aspecto? O projeto Crescer Juntos vem justamente nesse contexto. Nós entendemos que esse é um serviço que tem que ser prestado pelos municípios, né, que são aqueles, por lei, competentes para isso, né, para a educação infantil em creches. Tem que ser prestado pelos municípios de forma contínua. O município precisa se planejar para tornar isso uma realidade permanente no seu orçamento, na sua infraestrutura, no seu conjunto de pessoal. E o projeto Crescer Juntos quer induzir a essas políticas públicas estruturantes. Então, a nossa ideia é que haja uma solução contínua e permanente do assunto. Quando é que o projeto foi criado? Como é que ele funciona? Então, como eu disse, o Ministério Público sempre atuou na defesa, né, das crianças, dos vulneráveis, inclusive buscando vagas em creches. Mas essa ideia de ações estruturantes, de uma ação conjunta, inclusive com os municípios, de auxiliar os municípios, nasceu este ano.
nós fizemos um amplo diagnóstico de vários municípios de Minas Gerais. Por exemplo, vimos que 55 municípios em Minas Gerais não ofereciam nenhuma vaga em creche pública. Então, olhando essa realidade do diagnóstico, população que nasceu, população atendida, fornecemos então dados para que os promotores de justiça de cada comarca conheçam sua realidade e assim passem a agir. Então, essa foi a ideia que motivou o projeto, e o projeto visa induzir os municípios a se prepararem, a preverem nos seus orçamentos, a pedirem verbas federais se for necessário, a começar a construir infraestrutura onde isso tiver que acontecer, a se planejar. Então, é um projeto que visa induzir uma política pública. Isso demanda uma ação presencial de promotores de justiça das comarcas do estado? Para cada município de Minas Gerais existe um promotor de justiça responsável. Os promotores de justiça são o grande coração desse projeto. São eles que vão conhecer a realidade dos seus municípios, né? E que vão ter este papel indutor junto aos municípios. A ideia não é vertical, de obrigação, a ideia é de sentar com o município e buscar soluções preferencialmente negociais para a mudança dessa realidade. É claro que onde não houver uma possibilidade de consenso, o Ministério Público vai agir propondo as ações judiciais necessárias. Mas a ideia é ajudar o município, trazer informações, mostrar a importância do planejamento, buscar soluções junto a outros órgãos. Então, nesse sentido, nós temos o TCE como parceiro, o Ministério Público junto ao TCE, buscar essas soluções para se chegar a essa realidade que eu acredito que todos desejem, né? Que é atendimento universal da demanda por vaga em creches. Quando a gente fala dos participantes, né, órgãos reguladores, instituições parceiras, já tem um conjunto bom de instituições participando? Sim, nós apresentamos, né, o projeto a várias instituições de justiça e da sociedade civil também. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais se mostrou sensível à causa e se colocou como parceiro. Nós temos o Tribunal de Contas de Minas Gerais, o Ministério Público junto ao Tribunal de Contas e a Undime, que é a União dos Dirigentes Municipais de Educação, que é muito interessante porque eles vão poder ajudar nessa orientação aos municípios. Nós temos sinalização positiva também da MM, né, no sentido de querer contribuir com o projeto, e da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mais recentemente. Quando a senhora fala de construir, né, esse planejamento junto com as prefeituras, existe algum modelo em alguma cidade que está dando certo, que possa ser exemplo para as outras? É um processo de construção. Nós já temos alguns municípios em que houve provimentos jurisdicionais, ou seja, dessas sentenças, né, de juízes ou do tribunal, determinando que seja disponibilizado vagas para todas as crianças. Então, nós tivemos isso recentemente em Camanducaia, agora em Teófilo Otoni também. Essa sentença de Teófilo Otoni, que é mais recente, é interessante porque se procura ali uma estruturação. E nós pretendemos contribuir para que isso aconteça de forma consensual. Outros municípios já estão sendo incitados pelos promotores, né, alguns judicialmente, outros extrajudicialmente. Então, atualmente, nós temos mais de 100 municípios em que o projeto está acontecendo. E eles têm feito esse levantamento para saber qual que é a demanda e feito uma comunicação mais ampla, pública, para que as pessoas saibam dos seus direitos, né? Nesse projeto, o papel do CAUEDUC é apoiar aqueles que são os grandes protagonistas, né, do projeto, que são os promotores de justiça. Então, nós do CAUEDUC estamos fazendo esses levantamentos de dados, encaminhando a cada um dos promotores que solicitam, para que eles possam iniciar esse processo junto aos municípios. Muitos deles já tinham esse processo em andamento e estão agora, com base nas informações, tentando achar soluções junto ao município.
Então, por exemplo, tem municípios que têm obras da educação infantil paralisadas. Então, agora o Ministério Público chega, o promotor chega e fala, olha, você está com uma obra 80% pronta e com demanda de vaga em creche. Então, vamos priorizar, né, finalizar essa obra, obter recursos junto ao FNDE. É esse tipo de solução que o Ministério Público quer buscar. Esclarece para a gente o que é o FNDE. É o Fundo Nacional de Desenvolvimento. Então, é ele que fornece parte dos recursos que pode auxiliar né, no desenvolvimento dos projetos, não só na educação infantil. De construção mesmo das creches. Exatamente. Então, as prefeituras podem buscar isso. Podem buscar isso. O que estabelece o protocolo que foi assinado no dia do lançamento desse projeto, né? Quais são as regras? O protocolo demonstra a inclinação daquelas instituições a contribuir para que os objetivos do projeto cheguem à sua finalidade. Né? Tem uma atribuição de função para cada uma dessas instituições? Dentro das suas atribuições institucionais, cada instituição vai poder contribuir. Então, por exemplo, o Tribunal de Contas do Estado se disponibilizou a dar prioridade na fiscalização das obras de educação infantil. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas, vai fornecer informações que são úteis para o Ministério Público estadual durante os processos de negociação. O Tribunal de Justiça mostrou a sua inclinação de bons olhos para processos estruturantes, né? Que isso é o que o tribunal também quer, uma menor judicialização e uma maior efetividade. A Undime também vai contribuir, né? Nós já estamos em tratativas nesse sentido de orientação dos municípios sobre fontes de recurso e formas de planejamento. Como é que tem sido a adesão dos promotores de justiça do Ministério Público de Minas ao projeto? Eu não tenho dúvida que cada promotor de justiça de defesa da criança e do adolescente e de defesa da educação deseja, assim como toda a população deseja, o atendimento dessa demanda, né? Como eu disse, a creche é a base onde a criança vai ter não só os fundamentos para a sua vida educacional, né? Estudos mostram que crianças que frequentam creche evadem menos da escola, repetem menos de ano, têm maiores habilidades em português e matemática, né? Então, é uma base educacional, mas é também um primeiro momento de socialização das crianças, onde que elas aprendem, né, a convivência, o respeito ao outro, né? Para muitas crianças é esse primeiro momento. As creches, então, trazem esse benefício para a criança, trazem benefícios para as famílias, que quantas pessoas têm que deixar, às vezes, seus empregos, né, durante a vida útil, assim, para cuidar das crianças. Enfim, ajuda também até em prevenção né, ajuda com saúde, né, as crianças ali recebem muitos encaminhamentos para entender sobre a importância de cuidados com saúde, enfim. Então, tenho certeza, todos os promotores desejam isso, como a maioria da população deseja, e tem havido um ótimo engajamento. Nós temos promotores muito combativos em Minas Gerais, todos muito sensíveis a essa causa. O Ministério Público tem estimulado isso de que forma? Há reuniões para conversar sobre a situação de cada comarca ou de cada município? Sim, né, o papel do CAUEDUC é dar o apoio para esses que são, né, como eu disse, os grandes guerreiros da causa. Então, o nosso apoio é dado com base, fornecendo todas as informações técnicas, promovendo essas articulações interinstitucionais, né, que facilitam e unem forças na causa. Nós vamos promover também um treinamento para negociação e para obtenção de informações, né? Agora em julho. Como é que vai ser isso? Vai ser online? Vai ser presencial, vai ser um treinamento mesmo, um curso de negociação e um curso sobre processo estruturante, né? Para se repassar essas estratégias de construção de uma política, né? Essa questão do processo estrutural é relativamente nova no Brasil. A gente sempre trabalhou com ações coletivas.
mas verificamos que o processo estrutural pode trazer um resultado mais interessante por ser esse processo negocial, por as partes poderem dizer, eu posso cumprir assim, eu posso cumprir assado, estabelecer um plano com metas, acho que vai ser interessante. O curso vai ser em julho aqui em Belo Horizonte? Em julho, em Belo Horizonte, salvo engano, 3 e 4 de julho. E aí os promotores podem se inscrever para vir? Exatamente. Mas dá para esse número grande de promotores do estado todo? Como é que vai ser isso? A nossa ideia é fazer mais de uma edição do curso, né? Nós vamos calibrando na medida da necessidade e possivelmente até interiorizando esses cursos, né? Nós entendemos que trabalhamos num estado de dimensão macro, né? Muitos municípios e às vezes existe essa dificuldade de deslocamento, então é uma possibilidade. A senhora citou cidades em que não há vaga alguma de creche pública, por exemplo. Como é que é a realidade dessas famílias que convivem com esse problema, né? Isso leva a outros problemas sociais? Sim, nós temos várias estatísticas que demonstram essa questão das decorrências de um problema que começa ali na base. Então, por exemplo, existem dados estatísticos que mostram que muitas mulheres em situação de violência doméstica ali estão por uma dependência econômica em razão de deixarem o mercado de trabalho para cuidar dos filhos. Então, é um ciclo de miséria que se perpetua, né? A mulher deixa o mercado de trabalho, fica dependente econômica, né? Sofre violência doméstica, não pode sair daquela situação em razão disso. Essa ausência de vagas também, como eu disse, ela trava a economia local. Pensa bem, são pessoas em idade produtiva que saem do mercado de trabalho, né, para cuidar. Mães, a maioria das vezes, mulheres, a maioria das vezes, mas às vezes também pais, às vezes avós, que ainda estavam em idade produtiva e resolvem se aposentar para poder ajudar a família. E eu fico pensando em quem é pai ou mãe solo e precisa trabalhar para sustentar, né, seus filhos. E muitas vezes incorre no risco de negligenciar o cuidado com essas crianças. Exatamente, são muitas pessoas que às vezes vão ter que viver de benefícios assistenciais, né, e é isso, vai perpetuando uma vulnerabilidade e uma miséria. Eram pessoas que poderiam estar oferecendo melhores condições para os seus filhos se pudessem voltar ao mercado de trabalho. Para muitas famílias é ideal que as crianças fiquem em casa nesse período, né? Mas muitas vezes, como a senhora falou, é bom que elas tenham um local para ficar quando não há condições de se fazer isso, né? Nas outras faixas etárias, a gente tem esse problema de falta de vagas? Ainda temos. Então, no Brasil, como eu disse, de 0 a 3 anos, a família pode optar se quer ou não colocar a criança na educação infantil, na creche. Então, se eu prefiro ficar em casa cuidando do meu filho, é uma opção e assim eu posso escolher. Agora, a partir dos 4 anos, a educação infantil já é obrigatória. Então, se eu sou obrigada a colocar as crianças, né, na escola, como assim o município não oferece? E isso é uma realidade que ainda existe, o nosso censo escolar mostrou isso. E aí é ação mesmo, judicial, para que esse direito seja garantido, né? Porque é uma obrigatoriedade da família, tem que ser obrigatoriedade do Estado, não pode falhar. Não pode falhar. Quando acontece, como é que a justiça compreende esses casos? As decisões judiciais têm sido assim, bem pacíficas, no sentido de que é obrigação do município oferecer educação infantil, tanto de 0 a 3 quanto 4 e 5, né? Essa é a faixa etária da educação infantil, e que é uma obrigação imediata. Quando o município não tem vaga em creche pública, às vezes... A família não pode ser penalizada. A família não pode ser penalizada, e às vezes o judiciário tem determinado a compra de vagas na rede particular, na esfera particular. E isso o projeto Crescer Juntos não quer. Por quê? Isso gera mais gastos para o erário. É mais caro pagar
individualmente pelas vagas no setor privado, do que o município se planejar, se organizar para oferecer isso como serviço contínuo. E isso é possível, né? Já tem cidades fazendo, não é nenhum bicho de 7 cabeças, é possível que as prefeituras se estruturem para isso. É possível, é perfeitamente factível. É muito importante que nós entendemos os desafios que os municípios enfrentam, né? Não somos alheios a essa realidade. Mas é muito importante que os municípios entendam que a educação, que a infância é prioridade constitucional. Nós entendemos que o município tem outros tipos de atendimento a ser feito, mas prioridade é prioridade. E essa é a principal que o município tem que cumprir. Muitas vezes o município está atendendo outras questões, por exemplo, atendendo outras etapas da educação que não são sua prioridade, sem atender essa. Ou às vezes o município está investindo o seu dinheiro em outras questões, né? Alguma festa, né? Algum show. A gente entende a importância disso também, né? A diversão, a felicidade faz parte, né, da vida. Mas as nossas crianças são a prioridade. E essa base para as famílias no início da vida infantil é muito importante. Exatamente. Bom, desejo sucesso ao projeto. Obrigada. Volte sempre para nos trazer os resultados. Obrigada, estou à disposição. Obrigada. A você que esteve nos assistindo, continue ligado na TV MP, assista os outros programas que estão na playlist desse canal, mpmg.oficial, e acompanhe as notícias de Minas, do Ministério Público de Minas, no nosso site e nas redes sociais. Até breve.